Esse é o Monte das Bem-aventuranças. Gente, é onde que Jesus pregou o sermão. Olha que impressionante a energia. A gente acredita, tá? Vou mostrar aqui para vocês, pelo estudo, a questão aqui é um pouco à luz, tá? Porque está bem claro, mas que foi aqui, desse lado, que ele falou para as multidões. Então, para quem entende um pouco, né, sobre esse tipo de oratória, quando você fala diante das águas, né, do mar, você tem um alcance maior. E Jesus, já sabendo disso, ele utilizou essa estratégia para falar com tantas pessoas. Quando a gente fala sobre esse Monte das Bem-aventuranças, é a história do Sermão da Montanha. Ontem, a gente visitou em Nazaré. Eu não sei se eu tenho certeza que eu não... Bom, desculpa, não tenho certeza porque eu não estava com vocês, mas eu acredito que o guia que acompanhava vocês lá no Nazaré Village, ele falou para vocês sobre a história de Jesus em Nazaré, que Jesus pregou na sinagoga, os judeus ouviram as coisas que Jesus tinha que dizer, adoraram as coisas que Jesus tinha que dizer, mas Jesus falou duas coisas que os judeus não gostaram. Primeiro, ele mencionou Naamã, comandante dos Medianitas. Os judeus não gostaram desse, né? E também ele falou que ele é o Filho de Deus, que é mais uma coisa que eles não gostaram de ouvir. Por isso eles começaram a perseguir os passos de Jesus, e Jesus ele tinha que sair de Nazaré, e como logo quando ele saiu de Nazaré, ele tinha que encontrar outro lugar para onde ir. E o lugar onde ele foi a cidade de Cafarnaum, que vai ser o nosso próximo lugar de visita. Lá em Cafarnaum ele começa o seu ministério. E lá em Cafarnaum é o lugar onde ele faz a grande maioria dos milagres, tá bom? E a grande maioria das histórias começam nessa área, porque aqui ele criou o seu ministério. E também aqui acontece a história do Monte das Bem-aventuranças, que a gente pode encontrar, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E o que na verdade está escrito para nós nessas histórias é a história do bem-aventurado. Agora, quando a gente tenta ler essa história, e a gente tenta ler e entender essa história, e quem já leu o Antigo Testamento, consegue ver que tem algumas coisas similares, algumas coisas em comum com outra história que aparece no Antigo Testamento. Qual a história que é? O de Moisés, né? Lá do Monte Sinai. E enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai, ele recebeu as placas dos 10 mandamentos, né? As tábuas dos 10 mandamentos. Já falamos sobre essa história, né? Lá no Monte Carmelo. Mas, como que a gente tem coisas em comum, coisas similares entre um ou outro, a gente também tem as diferenças. Quais são as diferenças que a gente pode anotar? Primeiro, a história de Moisés, 10 mandamentos. A história de Jesus, 8. Os mandamentos que Moisés recebeu
eram mandamentos que eram para ser entregados apenas para o povo judeu, o povo israelita, o povo que acompanhava Moisés desde os hebreus, desde que eles saíram do Egito. E Jesus, ele vem aqui, não apenas, ele vem aqui e ele dá esses mandamentos, não apenas para o povo judeu, senão ele vem para abrir a fé em Deus, não apenas para quem é judeu, ele vem para abrir a fé em Deus para todo mundo. Ok? Mas outra vez, ele veio para abrir a fé em todo mundo, para todo mundo, mas através de mim. Através de Jesus, chegarás ao Pai. Então ele, de uma forma, ele está dando uma oportunidade para quem não é do povo escolhido, do povo judeu e do povo israelita, do povo judeu, para conseguir ter uma conexão para a fé em Deus, através dele, através de Jesus. E outra coisa que a gente pode ver, outra diferença que a gente consegue ver, é que esses 10 mandamentos são o quê? Regra, ordem. Você tem que fazer tem que fazer 2. Deus convoca você para fazer coisas. É uma ordem que Deus está te passando. E os 8 mandamentos que a gente consegue ler no Mateus capítulo 5 são mandamentos de amor. E são mandamentos que o Novo Testamento consegue mostrar para nós que quando a gente pensa em Deus, Deus é o nosso Pai, Ele tem que dar para nós a regra. A gente tem que passar pela ordem do nosso Pai, né, como que a gente está educando as crianças. Mas Deus tem também um amor por nós, por isso que Ele mandou o Filho dele para mostrar o amor que Ele tem para nós. E Jesus, Ele escolhe esse lugar por quê? Principalmente porque ele poderia escolher vários lugares para falar, mas Ele escolhe esse lugar, esse monte, porque daqui ele poderia falar para mais pessoas, tinha mais eco, e ele poderia falar para mais pessoas. Quando a gente lembra a história da multiplicação dos pães e dos peixes, fala sobre 5.000 pessoas, mas eram muito mais. Cidade de Cafarnaum, e onde que Jesus estava, era uma cidade onde Jesus consegue fazer muito sucesso. E depois, ao longo da história, o que acontece é que vieram para cá os bizantinos, criaram aqui uma igreja. A igreja, as ruínas delas a gente vai conseguir ver da estrada. Nessa época mais recente, chegaram aqui os católicos, junto com um arquiteto que se chama Antônio Barluzzi. E vale a pena lembrar o nome dele, porque eu vou mencionar o nome dele bastante. O Antônio Barluzzi foi um arquiteto que ele fez muitas obras aqui em Israel, aqui na Terra Santa, desculpa. E como que a gente fala sobre uma dessas obras que ele fez aqui? Uma das obras que ele fez é essa igreja também, que quem vai querer depois visitar, pode. E a coisa mais especial do Antônio Barluzzi é que ele sempre gostava de colocar os elementos da história dentro da construção da igreja. Por isso que quando vocês vão entrar, vocês vão ver que essa igreja ela é octagonal. Ela é octagonal, querendo dizer que ela tem 8 lados. Por que 8 lados? Porque Jesus falou 8 vezes, bem-aventurado. E além disso, ele usa a pedra local, que é a pedra do basalto, que a gente falou no ônibus, né? Lembram? A pedra vulcânica. Passando para Mateus capítulo 6, versículo 9, como que a pastora Kelly falou para nós ontem, Jesus ensina os discípulos como fazer a oração do Pai Nosso. Ok? Isso aconteceu aqui também. Aqui é onde que a gente está, Jesus ensinando a oração do Pai Nosso aos discípulos. E outra coisa que Jesus ensina aos discípulos, ele ensina também os segredos do universo. Segredos do universo. E todo esse trecho que aconteceu aqui, a gente pode falar sobre muita coisa. Por exemplo, Mateus 17 a 20, quando Jesus vem para dizer que ele não vem para mudar nada, não veio para mudar a lei. Querendo dizer que Jesus, ele veio para dar uma oportunidade, mas não queria mudar a lei dos judeus daquela época. Na Rua dos Guajajaras, 558, conheça Confio, a maior e mais completa clínica de saúde e bem-estar especializada em transplante capilar e procedimentos estéticos de Minas Gerais. Vocês devem se perguntar, só a título de informação, tá? Como que Jesus pregava para 5.000 pessoas? Os gregos, eles treinavam a potência vocal à beira-mar. Então eles iam para perto das rochas malaquias, onde o mar estourava, e treinavam a imposição vocal até que a voz deles sobressaísse sobre o barulho da maré.
quebrando contra as rochas, porque eles saberiam que eles teriam que usar, o único instrumento que eles tinham era a voz para dar grandes palestras, grandes sermões. Agora, o fato de Jesus ter falado aqui, muitos acreditam é que ele usou a própria acústica desse local. Alguns acreditam que era virado para lá. Ali, se você observar, eu, Pedro, que não sou ninguém historicamente falando, mas também não sou burro, eu, quando observo aquela montanha lá, eu já cheguei... Aí, ó, você viu o eco que deu? Alguém observou o eco que deu? Então, o que Jesus usou? A acústica desse local para pregar para mais de 5.000 pessoas, como diz o Uri. Agora, olhando para o texto, gente, tem algo que me fascina nesse texto. Primeiro porque ele é o assunto central do Evangelho de Cristo. Foi o seu maior sermão, foi um sermão que ele percorreu, ele discorreu de vários pontos escatológicos, pontos do dia a dia, de relações interpessoais. Se você tiver o tempo de você pegar ali no ônibus, Mateus 5, 6 e 7, você vai observar que ele resumiu todas as suas mensagens dentro desse compilado chamado Sermão da Montanha. Estão percebendo o eco? Então isso é a acústica natural, e Jesus, sabendo disso, enfim, usou essa técnica. Mas, para mim, bem-aventurado significa 2 vezes mais feliz. Tem quem é feliz e tem o bem-aventurado. O bem-aventurado é assim, você vai ter duplo gozo, dupla recompensa, 2 vezes mais. É força de linguagem para expressar que quem cumprir esses mandamentos será feliz não só na terra, mas também nos céus, ou no reino dos céus. Quem conhece a minha doutrina há mais tempo sabe que eu prego a diferença entre a salvação e o reino. Como assim há a diferença? Há a diferença. A salvação, a Bíblia fala que é dom gratuito de Deus, para que ninguém se vanglorie diante dele. A palavra dom é presente. Então Deus te deu um presente. E se ele deu, tá? É a minha doutrina. Respeito tantas outras versões e acredito que tem assim raciocínios lógicos e interessantes, mas faz sentido para mim que a salvação, uma vez que Deus deu, ela é eterna. Não tem como Deus ficar te dando e te tomando. Hoje você está salvo, você pecou amanhã, então eu te risco do livro. Aí você converteu, eu ponho seu nome de novo. Aí você pecou, eu risco. Aí alguém vai falar assim, pastor, então já que o cara é salvo a vida toda, a vida eterna, ele pode viver do jeito que ele quiser? Se ele conseguir. Porque o salvo recebe o Espírito Santo. O salvo recebe o Espírito da salvação. O salvo, ele é selado pelo penhor do Espírito. O salvo recebe o Espírito que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. O salvo recebe o céu dentro dele. Porque antes de você ir para o céu já veio até vós. Quando Jesus falava assim, o reino dos céus é chegado até vós, ele estava dizendo o seguinte, vocês não vão ter que morrer para ir para lá. Tem como você trazer o céu para a terra. Ah, pastor, você está ficando doido. Então, não, Jesus orou isso. Pai nosso, santificado seja, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela já é feita no mais altos céus. Então, Jesus já é rei sobre os céus. O que ele quer agora é se tornar rei sobre toda a terra. E nós, como igreja, qual é a nossa função? Trazer a cultura do reino. Revelar o reino. Manifestar o reino. Por isso que a Bíblia fala que nós somos embaixadores do reino. Qual é a minha missão e a sua? A minha missão e a sua... Roma teve uma inteligência muito grande. Roma teve uma sacada, na verdade, várias sacadas. Várias. Mas uma das sacadas violentas para mim de Roma é que o Roma, Lucas Israel, ele usava os apóstolos. Apóstolos não é um termo que Jesus inventou. Apóstolos não é um termo que a religião inventou. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos eram homens enviados por Roma, quando Roma tomava um território, quando o Império Romano tomava uma nação ou uma região, as primeiras pessoas que eles enviavam eram os apóstolos. Para quê? Porque Roma entendeu algo que a Babilônia não entendeu. Roma entendeu algo que o Egito não entendeu.
Roma entendeu algo que, os medo-persas não entenderam, que os sírios não entenderam. O que Roma entendeu? Nós não temos que tirar ninguém da sua nação. Nós não temos que roubá-los da sua nação. Nós não temos que mudar a religião deles. Nós não temos que tirar eles do habitat natural. É o contrário. Nós temos que ir para lá. E lá onde eles habitam e lá onde eles vivem, nós temos que implementar a nossa cultura. Porque o que Roma queria nada mais, nada menos do que dinheiro. Poder e dinheiro. Então você pode produzir, planta seu milho, cria seu gado, cria seu trigo, e na hora que você ganhar dinheiro, ela vem tomar parte. Quem não lembra de Levi, que era cobrador de impostos? Romano. Então Roma, ela mudou o modus operandi dos impérios, por isso que ela se perdurou e ficou tão grande. Porque, entre aspas, Roma se virou sócia de uma nação ou de várias nações. Você produz, fica à vontade, trabalha à vontade. Eu não vou te impedir de trabalhar, não vou te fazer escravo. Uma parte do que você produzir é minha. Tá tudo bem. Só que esses apóstolos, eles tinham uma função. Por isso que Roma vai instaurar os anfiteatros. O que é um anfiteatro? É eles te ensinando através do entretenimento, da música, que é a hora que o diabo usa até hoje. Você não percebe, mas a mensagem está sendo passada. A mensagem está sendo escrita. A cultura está sendo difundida. Você vê como teatro, você vê como arte, você vê como música. Quem está por trás produzindo sabe, ele quer gerar em você um resultado. Pessoas que são inteligentes e estratégicas entendem perfeitamente isso. Então, Jesus, quando está discernindo aqui os 8 mandamentos dele e todo o sermão da montanha, ele está dizendo assim, ó, vocês serão bem-aventurados, duplamente felizes. O reino dos céus é conquistado com força. O reino dos céus não é dado, ele é conquistado. O reino dos céus, pastor, todo salvo vai reinar? Não. No milênio, não. Todo salvo vai viver no paraíso. Todo salvo vai viver na glória. Todo salvo não vai para o inferno. Agora, nem todo salvo vai reinar durante 1000 anos. Então, quando Jesus está falando o reino dos céus é para os mansos, o reino dos céus é para os humildes de coração, os mansos herdarão a... Ele não prometeu o céu, ele prometeu herdar o quê? Porque ele já estava falando do milênio. Ele já estava falando do reino vindouro. Se você não percebeu, você está reinando. É para reinar em vida. Se você não percebeu, fala de novo, você está reinando. Você está passeando na Galileia. Você está andando de barco. Você está no ar-condicionado do ônibus. Você está comendo peixe de Pedro. Você está no hotel lá do Ramadã. Você está na piscina, você está na sauna, você está na academia, você está no shopping. Hã? Se isso não for reinar... Tá pagando em dólar. Tá pagando... Olha pra você ver, irmão, coisa reveladora. Tá pagando em dólar. Uns pagaram o táxi em euro ontem. Hã? Falou que dólar é pouco, pagou em Pagou euro. em euro. Vocês têm nós estamos tendo o privilégio, irmão, de ter todos os lugares vazios. Exclusivo, VIP. Então, gente, o reino dos céus é chegado. Agora, qual é o detalhe que o Malaquias me passou, se for um ensinamento dele que me deu ali na escada? Essa mensagem não é para a multidão. Ainda que a multidão tenha escutado, essa mensagem é para discípulo. Só chega nesse nível de entendimento quem é discípulo. Porque o texto vai dizer que os discípulos chegaram perto e assentaram. E por muitas vezes, Jesus falou assim, ó, eu vos falo por meio de parábolas, porque a vós, discípulos, é dada a entender os segredos do reino. E a eles não. Alguém pensa que Jesus falava por parábola para facilitar. Pode ser que em algumas ocasiões foi, usou de analogia, mas por muitas vezes ele dificultou a linguagem. Ele fez paralelos e comparações para que a multidão ficasse assim, o que ele quis dizer com isso? Mas os discípulos falavam assim, peguei. Eu posso entregar algo aqui? Eita glória. O que difere o campeão para o perdedor? O que difere o inteligente para o ignorante?
é uma chavinha chamada conhecimento. Se eu sei soldar isso aqui, se eu sei montar isso aqui, eu já não passo fome. É assim ou não é? Hã? Se eu sei manusear esse banco, essa matéria, polir essa pedra, eu já não passo fome. Se eu sei me articular bem com as palavras, colocar bem os textos, eu já não passo fome. A chave do mundo é conhecer o segredo. E Jesus fez uma promessa. Já viu que tem coisa que a gente tenta fazer e não consegue, parece que a pessoa vai lá e com 3 segundos fala assim, não é possível, eu tô tão burro. Tem isso ou não tem? Quando a pessoa é talentosa, por exemplo, eu tenho muito problema com tecnologia, com computador, tem umas coisas que eu não consigo, eu sou hiperativo, eu fico nervoso. Tem um menino lá na igreja, lá, o Eduardo, o Matheus que mexe lá pra gente, eu fico lá quebrando a cabeça, eles chegam assim, rindo, não facilidade, meu pastor. Faz assim e libera. Porque eles têm esses códigos. Eles têm essa chave. Sabe aquilo que para você é tão fácil, que para o outro parece que é tão difícil? Isso é uma chave que Deus te deu. Glória a Deus. Tem pessoas que têm chave. Ele rapidamente ele abre o segredo, ele abre a porta. E o que Jesus estava entregando no mundo das bem-aventuranças são chaves. Chaves o quê? Espirituais. Gente, eu termino aqui a minha fala. Para mim o evangelho se resume em uma coisa. Deus deu um manual como criador para que a criatura soubesse viver. Nada além disso. Que sejamos, me desculpe o termo, bons vivantes. Saber desfrutar disso aqui. Se Deus te quisesse no céu, ele tinha te feito um anjo. Se Deus quisesse que você fosse para o céu assim, quando você aceitou Jesus, batizou nas águas, já te levava. Isso é uma visão errônea. Deus fez os céus para ele. Os céus é do Senhor. Mas a terra Deus deu aos homens. Eita glória. Está escrito. Os céus é do Senhor. Mas a terra, tudo que há nela, Deus deu aos homens. Por isso que o diabo tentou tomar. Mas em Cristo nos foi devolvido. Então, que o sermão da montanha, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que faz um apanhado geral de tudo que Jesus quer de nós. Gente, o evangelho é mais simples que vocês imaginam. Jesus é mais simples que vocês imaginam. As pessoas têm dificuldade de viver o evangelho porque nós aprendemos que para as coisas ter valor, elas têm que ser complexas. No nosso mundo, para as coisas terem valor, o processo de criação tem que ter sido difícil e demorado. Aí Jesus vem para fazer uma coisa só. Quando o texto fala que ele não veio mudar a lei, mas veio cumpri-la, ele está dizendo o seguinte: eu não vim mudar nada, eu vim fazer do jeito certo. A religião é que complicou. Criaram-se muitos bloqueios e muitas dificuldades para se achegar até Jesus. Será que Jesus vai ter que voltar de novo para nos ensinar de novo que o caminho é fácil e é simples? O tempo todo, que ele só queria ensinar é: vamos fazer o seguinte, entra no seu quarto está em secreto, não precisa de ninguém, fala ao seu pai que está no secreto, e no secreto ele fala com você, está resolvido. Tudo que Jesus ensinou era ele tentando simplificar o estilo de vida. Vamos sofrer menos, vamos estressar menos, vamos complicar menos. Tem gente que complica as coisas demais, tem gente que pesa o ambiente, tem gente que estraga as coisas. E Jesus ele só veio descomplicar a minha vida e a sua vida para que a gente seja de fato bem. Eita O glória. Sermão da Montanha é muito grande. Eita glória. Capítulo 5, 6 e 7 é grande, é bem grande. Você lê apenas as bem-aventuranças. Então vamos ler, pronto, ótimo. Então vamos ler as bem-aventuranças? Subiu a um monte, esse era o monte, e assentando-se aproximaram-se deles de seus discípulos, e abrindo a boca os ensinavam, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque serão deles o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aleluia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Eita glória! Cansada de usar tantos produtos na pele todos os dias? Protetor solar, base, vitamina C, entre outros. E se eu te dissesse que é possível ter todos eles em um só produto? Com mais facilidade e praticidade para seu dia a dia, sem ficar aquela camada grossa de proteção na pele. O Protetor Magic CC Cream faz tudo isso por você. Além de tratar sua pele com vitaminas essenciais em sua composição, ele se adapta ao tom da sua pele, realizando a cobertura perfeita para a correção de imperfeições. Substitua seus vários produtos por apenas um e tenha uma pele ainda mais radiante e protegida. Compre em nosso site e confira as condições especiais. Nós estamos aqui no Monte das Bem-aventuranças, um lugar muito especial, porque o cerne do Evangelho, a síntese do Evangelho, Jesus pregou neste lugar. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Ele faz um resumo de toda a sua obra, de toda a sua mensagem. Mas assim, de tantas coisas que eu poderia falar, eu queria citar aqui que lá no final do capítulo 5, ele vai começar a fazer uma comparação, um paralelo entre a graça e a lei. Ele começa a instituir a graça aqui, porque ele vai dizer assim, ó: ouvis o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ele vai dizer inúmeras vezes, também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faça com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. E aí ele vai discorrer até o versículo 48, fazendo essa comparação. Os antigos disseram, a lei disse, eu porém vos digo. Queridos, entenda algo, Jesus não veio mudar a lei. Ele só veio trazer o verdadeiro sentido da lei. As pessoas não têm problema com a lei. O que nós temos problema é com a interpretação errônea da lei. É isso que a religião fez, ela acrescentou coisas, modelou coisas que Deus não disse. Então, quando Jesus vem, uma das suas intenções era simplificar aquilo que a religião tinha complicado. Por muitas vezes, Jesus sendo questionado da lei, ele citava a própria lei e respondia conforme a lei dizia. Agora, o que me chama a atenção, o que me deixa apaixonado, é que certa vez, alguém o interrogando, alguém o indagando, ele fala assim, como está escrito na lei? Essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta foi, e como que você interpreta? Talvez sabemos o que está escrito. O que precisamos aprender agora é a interpretação. Que Deus possa iluminar o nosso coração, a nossa mente, para que todo o entendimento da verdadeira mensagem, da verdadeira essência do Evangelhe chegue aos nossos corações, em nome de Jesus.